a barreira cultural ela é muito grande. Então, muitas vezes, vamos pensar aqui a questão da China. A China é uma civilização milenar, isso aí todo mundo sabe. A China tem aí, não quero arriscar um número, mas a gente está falando aí de 4.000 anos, mais ou menos, de história contínua, né? Então você imagina o que é passado de geração em geração. Às vezes nós aqui como brasileiros, muita gente tem uma história de imigração até recente, mas muita coisa é perdida e você não tem uma linha contínua de uma tradição que veio da Europa ou da África ou da Ásia, e os chineses mantêm isso. Então realmente para nós brasileiros, eu me colocando junto nessa posição, você entender as nuances culturais que até afetam o idioma, é quase impossível você entender tudo, né? Então é uma coisa que de berço, no caso dos chineses, é uma coisa que de berço eles vão aprendendo essas tradições. Então cada província, por exemplo, tem sua tradição, cada aldeia, enfim, tem a sua tradição e eles têm pleno conhecimento do folclore chinês. Então assim, para um professor de fora explicar para os alunos como que funcionam certas coisas, até questões regionais e tal, realmente é muito complicado. Eu, modestamente, eu tento ir muito além do ensino de idiomas. Então eu sou interessado na China nos mais diferentes aspectos. Então eu quero entender a história, eu quero entender a cultura, eu quero entender a política, eu quero entender os acontecimentos recentes da China, então eu estou sempre antenado no que está acontecendo lá na China, porque isso também vai se refletir no ensino do idioma. Então quanto mais eu pegar dessas informações, eu consigo transmitir isso para o meu aluno, para que ele tenha um entendimento de como as coisas funcionam. A realidade na China é um pouco diferente. Então, realmente, um professor nativo, ele tem a princípio essa vantagem, né? Então ele já começa com, além daquela de já conhecer de berço o idioma, ele também tem essa vantagem. A gente está falando de um país milenar, como eu estou falando, e ele já tem essa vantagem em cima de mim, professor brasileiro, ou um outro professor brasileiro, ou um outro professor estrangeiro, de conhecer de berço da família dele, até as tradições da família dele, que remontam a milênios não, mas muitos e muitos séculos atrás, né? Então, realmente, isso são questões interessantes que a gente tem que colocar, que eu acho que é válido, eu acho que a gente tem que reconhecer essa defasagem que nós brasileiros iremos ter, talvez sempre. Então, se você que me assiste quer se tornar um especialista em China, por exemplo, não só necessariamente no idioma, a gente está falando de décadas de dedicação, não só do ponto de vista da língua, a gente está falando da política, da cultura, das tradições. Então, eu completei recentemente a minha primeira década. Então, eu quero ter mais décadas aí pela frente estudando a China para que eu seja um profissional cada vez mais capacitado, mesmo para assuntos que divagam um pouco, assuntos que não estão intimamente ligados ali ao ensino do idioma.